Olá, seja bem-vindo. Você pode ter vindo para esse vídeo por vários motivos, seja pela pesquisa do YouTube, porque você já é inscrito no canal, ou porque você já me segue em alguns dos meus canais e pegou lá o link, a indicação para esse vídeo, ou também porque você já fez o download da ferramenta e veio aqui para ver como que se utiliza essa ferramenta. Mas afinal de contas, esse vídeo está sendo feito para quê? Esse vídeo está sendo feito para poder te mostrar como que utiliza, como que acessa, como que baixa a ferramenta de avaliação diagnóstica que eu desenvolvi e estou disponibilizando ela para você. Tá? Eu desenvolvi uma ferramenta simples, uma ferramenta que não precisa de nenhum software, de nenhum tipo de instalação e que você vai poder utilizar para fazer uma avaliação dentro da empresa perante o que a legislação exige que essa empresa possua. Tá? Essa ferramenta ela vai te dar uma visão geral e ela vai te colocar uma posição, ela vai colocar para você algumas conclusões com relação ao que a empresa precisa, qual que é a condição real dentro daquilo que a empresa já desenvolveu ou ainda precisa de desenvolver. Ok? Então cola aí comigo que eu vou te mostrar como que pega essa ferramenta e como que aplica ela dentro da empresa. Vamos lá, pessoal. Se você já tem a ferramenta em mãos, se você já conseguiu acesso à ferramenta, já está com ela aí para ser utilizada, tá? Eu vou colocar aqui embaixo para você o tempo para onde você pode adiantar o vídeo e já pegar logo a parte onde eu explico o funcionamento da ferramenta para a gente ser mais objetivo. Se você ainda não tem acesso a essa ferramenta, você pode fazer o download dela de uma forma muito simples. Existe apenas uma forma de você fazer o download dela, que é a seção do meu site. Acessar o meu site você pode acessar de várias formas, pode acessar pelas minhas redes sociais, se você já está no meu Instagram, se você já me segue lá no meu canal no Telegram, ou se você está também no meu grupo do WhatsApp, você pode ali pelo link acessar o site. Ou você pode digitar o link também direto no navegador, ou também pegar ele aqui na descrição do vídeo. Tá? O site é www.parabellumsst.com.br. Então assim que você entrar no site, você vai clicar aqui em você procura por uma parceria para a sua empresa, clique em siga por aqui. Você pode acessar também pelo menuzinho que existe em cima. Tá? Feito isso, você tem uma primeira mensagem aqui, que é a mensagem onde eu faço a divulgação da ferramenta. E você pode rolar aqui abaixo. E você vai aqui em saiba como sua empresa está, clica no botão laranja onde está escrito clique aqui para ter acesso à ferramenta. Clicando aqui, ele vai te transferir para uma nova página, uma página onde eu falo um pouco da ferramenta. A ferramenta é uma ferramenta muito simples, eu tentei criar ela junto com um parceiro de uma forma muito intuitiva para que qualquer profissional, ou até mesmo alguém que não é da área, consiga usar. Tá? Então, se você de repente não é alguém da área de segurança, você é um profissional de RH, é um gestor, um diretor, uma coisa assim, você está querendo usar a ferramenta para fazer essa avaliação, fica tranquila porque ela foi construída para que você consiga fazer essa avaliação também. Tá? No máximo, às vezes, pode ser que você tenha que pesquisar ali no Google algum termo, tá? Para entender do que ele está te questionando, mas uma simples pesquisa te ajuda, ou você pode também entrar em contato comigo que eu te dou esse suporte, ok? Aqui nessa página você encontra dois botões. Você tem um botão laranja, onde você vai clicar para fazer o acesso à ferramenta. E caso você já tenha feito o download da ferramenta, tenha feito a aplicação da ferramenta na sua empresa, você queira me mandar os seus resultados para a gente trocar uma ideia, para pegar uma opinião, ou até mesmo para a gente combinar alguma coisa, tem esse botãozinho verde aqui que vai te levar direto ali para o link de contatos, onde você pode me enviar esses resultados. Tá bom? A ferramenta, como eu disse, é uma ferramenta muito simples, ela tenta fazer uma visão geral para a empresa, ela não é focada em nenhum grupo ou categoria específica, tá? Ela é feita de uma maneira bem generalista para que ela sirva para o máximo possível de empresas e ela vai te dar uma visão geral. Tá? Então você clica aqui no botão laranja, onde você clica aqui para ter acesso à ferramenta, ele vai te jogar para outra página, que é a página onde você vai precisar de fornecer alguns dados para ter acesso à ferramenta. Basicamente, você precisa de colocar o seu nome,
o e-mail, tá? Coloque aqui o seu melhor e-mail, aquele e-mail que você tem acesso, porque é pelo e-mail que você vai receber, que você vai conseguir ter acesso à ferramenta. Pode ficar tranquilo, não tem nenhum tipo de vírus lá, tá? Não estou querendo invadir o seu computador. Você vai receber apenas um e-mail com um link onde você vai ter acesso ao servidor onde essa ferramenta está ali arquivada, está armazenada. Então coloca o seu e-mail, coloca o seu número de telefone. Quando você coloca aqui o seu número de telefone, você está aceitando automaticamente que eu te coloque dentro dos grupos que eu tenho no WhatsApp e no Telegram. Tá? Eu tenho esses grupos para fazer a divulgação dos conteúdos, das informações que eu produzo, às vezes de um curso, de algum treinamento que eu estou fazendo também. Eu tenho alguns treinamentos experimentais que eu faço, tá? Onde às vezes eu chamo algumas pessoas para a gente fazer uma experiência e ver se aquele treinamento está dando um resultado legal. Tá? Então às vezes é interessante porque é justamente nesses grupos em que eu divulgo, por exemplo, esses tipos de treinamento, essas questões experimentais. Tem uns conteúdos que são exclusivos para esses grupos. Tá? Então quando você colocar o seu número, automaticamente você está aceitando que eu te coloque dentro desse grupo. Clica aqui em receber a ferramenta. E se você mudou aqui a tua página e você recebeu essa ferramenta, ok, obrigado por acreditar em nós, agora olhe o seu e-mail, quer dizer que deu tudo certo, você conseguiu ter acesso à ferramenta. Bom, com o seu e-mail já aberto, você vai receber esse e-mail aqui, ferramenta diagnóstica, e ao abri-lo, você vai ter acesso aí às informações que eu coloquei. Nele você vai encontrar alguns links, como o link direto lá para o site, o link para as áreas de serviço do site, o link para as minhas redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube. E você vai encontrar esses 3 links aqui. Caso essas informações não estejam aparecendo, dá uma observadinha, dá uma olhadinha aí no seu e-mail, que aqui em cima pode ter uma mensagem onde você vai ter que autorizar ele a mostrar o conteúdo remoto, tá? Então você vai, clica ali, autoriza e aí ele vai mostrar todas essas imagens e todos esses links para você poder ter acesso. Se você já usou a ferramenta, você pode clicar aqui no primeiro link e ele vai te levar lá para a página de contatos do site, onde você pode me enviar os seus resultados para a gente poder discutir e conversar sobre eles. Se você quer aprender a usar a ferramenta, você clica aqui, você vai ter acesso a esse vídeo. E se você quer acesso à ferramenta, então você clica nesse link aqui, ó, clique aqui para acessar a ferramenta. Quando você fizer isso, ele vai te levar automaticamente para a página de download. Vai ser uma página em branco mesmo, porque ela é só para acessar o servidor, tá? Mas você vai fazer o download automaticamente. Feito o download, você abre, é um arquivo em Excel, é uma simples planilha em Excel para facilitar, para que você não tenha que fazer a instalação de nenhum tipo de programa, nem nada disso. Você vai abrir em Excel, tá? Você vai primeiro clicar aqui em habilitar edição, que como você baixou esse arquivo da internet, se o seu Excel for um Excel mais novo, ele vai usar isso como um recurso de segurança, por ser um arquivo baixado da internet. Você pode habilitar aqui sem medo, habilitar edição, e aí você vai conseguir começar a trabalhar com a sua planilha. Ela está dividida, organizada em várias abas. Tá? A primeira aba, que é essa aba vermelha, ela está falando do como usar. Então aqui ele tem basicamente um breve tutorial que explica como que as informações devem ser preenchidas, devem ser colocadas na ferramenta. Então ali você serve, por exemplo, para recapitular tudo aquilo que você está vendo dentro desse vídeo. Passada essa parte do como usar, você tem a segunda aba, que é a aba de dados da empresa e responsável detalhado. Dentro dessa aba, o que você vai ter? Você tem um breve cabeçalho, tá? Onde você deve preencher algumas informações com relação à empresa. É importante que você preencha essas informações de forma correta, já que algumas dessas informações são base, elas são referência para cálculo, para dimensionamento, para algumas ações que a planilha vai começar a elaborar conforme você for respondendo os questionamentos que ela vai te fazer na próxima página, na próxima fase. Então, o que você faz? Você coloca o nome do responsável, o CNPJ da empresa, o que, se você não sabe o que é o KNAI, dá uma olhadinha lá na NR4, onde ele explica, onde ela fala sobre o KNAI, fala graduação de risco, tá? Para você poder preencher essas informações. Aqui no usar também tem uma explicação com relação a isso, tá? Vamos lembrar aí que toda empresa tem aí um número que identifica o tipo de atividade econômica que ela possui. O KNAI é nada mais do que esse número, tá?
E, de acordo com esse número, lá dentro da norma regulamentadora 4, é feita uma graduação de risco para cada tipo de atividade. Essa graduação vai de 1 a 4, sendo 1 aqueles estabelecimentos com atividade econômica de menor risco e 4 aqueles estabelecimentos com atividade econômica de maior graduação de risco. Isso interfere em várias coisas, além do grau de risco, como o dimensionamento de SESMIT, ali o tamanho da equipe de segurança que o estabelecimento é obrigado a ter dentro de determinadas condições. Isso aqui é extremamente importante porque, por exemplo, quando a ferramenta for calcular as multas para você, as possíveis multas que a empresa pode vir a levar numa possível fiscalização, por exemplo, essa graduação ela interfere diretamente no valor da multa. Tá? Então, é uma informação interessante, importante de você ficar sabendo. O número de funcionários, o número de estabelecimentos ou edificações que essa empresa possui, o número de setores, a área ali da edificação e a altura da edificação. Tá? Coloca o nome do responsável pela empresa, o nome do responsável pelo acompanhamento da avaliação e o nome do responsável pela avaliação propriamente dito. Logo embaixo você vai encontrar dashboard. O que é esse dashboard? Esse dashboard é um quadro resumido com o resultado de toda a avaliação que você fez. Eu não vou falar dele agora, eu vou deixar para falar dele no final, onde a gente vai ter as informações para a gente poder dar uma olhada, para a gente poder dar uma estudada melhor. Clicando aqui na terceira aba é onde o processo de avaliação começa realmente a acontecer. Esse processo está organizado em áreas distintas, tá? Então você vai ter aqui o nome A1, padronização das atividades, A2, equipamentos de proteção individual, A3, CIPA ou designado para ela, A4, saúde ocupacional, que estão de acordo com áreas específicas da legislação. Tá? A legislação principal utilizada aqui são as normas regulamentadoras, é alguma coisa do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo e da Previdência Social, que são os campos ali que normalmente são mais cobrados dentro das empresas. Tá? O processo aqui é simples, tá bom? A planilha ela tem senha para sua proteção, então você só vai conseguir editar as células que realmente é importante que você edite, que você realmente precisa editar, que são as células de resposta, são essas células aqui. Então o que você vai fazer? Você simplesmente vai ler o questionamento que ele está te colocando, tá? Então lá, a empresa possui ordens de serviço de saúde e segurança do trabalho? Você vai lá, vai observar. Se a empresa possui, você coloca que sim, e ela mantém tudo como está. Ou se de repente isso for não aplicável, que não é o caso desse item, todas as empresas precisam de ter, você coloca o não aplicável. Mas caso, por exemplo, a sua empresa não tenha as ordens de serviço, você vai clicar aqui em não e automaticamente ele vai vir aqui e vai calcular para você o valor mínimo e o valor máximo das multas, tá? De acordo com o perfil que você preencheu aqui na primeira página. Aqui você encontra a referência, então, ou seja, a norma regulamentadora da onde essa exigência está vindo, tá? E aqui você encontra um tipo de estratégia que eu utilizo, onde a ferramenta vai organizar todos esses elementos de acordo com 4 bases, que são as ações administrativas, as ações técnicas de prevenção, as ações pessoais e as ações de emergência e salvamento. Tá? Isso é um modelo simples de gestão, porém que traz muita eficiência, principalmente para as empresas que estão iniciando, que não têm um modelo de gestão ainda implantado, é um princípio para que elas consigam ali começar a se organizar dentro da sua rotina de segurança. Então você vai preenchendo de acordo com o que a planilha vai te questionando e ela vai automaticamente calculando para você o valor ali das multas, tá? Existe aqui nesse painelzinho do lado aqui, você tem categoria 1 e 2, que são as categorias a que cada infração dessa pertence. Então, se ela é de saúde e segurança, se ela é jurídica, se ela é previdenciária, se ela é da parte do Corpo de Bombeiros, que são as 4 bases que a ferramenta se propõe a fazer a avaliação. A ferramenta se propõe a avaliar questões de saúde e segurança, ela se propõe a avaliar o cenário e vulnerabilidade jurídica que a empresa possui, ela se propõe a avaliar o atendimento da empresa com relação às principais exigências da Previdência e o atendimento com relação às principais exigências
do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Então ele vai mostrando aqui para vocês, ela faz o julgamento em duas categorias, tá? Porque isso ela vai usar ali depois para poder fazer uma análise apurada e fechar as conclusões para você. Tá? Isso mesmo, a ferramenta fecha conclusões para vocês, existe uma matriz, existe todo um esquema montado aqui para que a ferramenta te dê conclusões. Você vai ter um trabalho já, boa parte mastigado, já todo preparado para você. Aqui os valores, como eu disse, valores de multa mínima e multa máxima. E aqui a informação de embargo e interdição. Então, quando eu tiver com esse xizinho marcado aqui do lado, esses são elementos, são informações que podem causar o embargo ou interdição de uma obra, de um estabelecimento, um embargo total, um embargo parcial, mas são elementos que justificariam para um auditor fiscal o embargo ou interdição. Tá bom? Você vai ter aqui várias áreas, então você deve continuar preenchendo e preencherá toda de acordo com o cenário e aquilo que você encontrar dentro dessa empresa e você tiver dentro da sua empresa. Tá? Você terá também aqui o campo de nível de infração. Por quê? Porque cada infração, de acordo com a legislação brasileira, ela tem um nível, tá? Que mostra uma maior ou menor gravidade e isso interfere diretamente no valor, por exemplo, de uma multa quando ela for aplicada. Então, preencha aí todas as informações necessárias. Tá? Basicamente, dependendo do seu perfil de empresa, do tipo de atividade econômica que você tiver, tá? Da sua quantidade de funcionários, pode ter aqui alguns elementos que sejam elementos não aplicáveis, mas a maior parte dos elementos aqui eles são sim aplicáveis à sua empresa, às características que você possui na sua empresa. Caso você tenha alguma dúvida, você a partir de agora tem os meus contatos e você pode entrar em contato comigo para eu poder te esclarecer o que a ferramenta está falando, o que ela está pedindo, o que ela está querendo. Bom, se a gente descer um pouco mais aqui para baixo, a gente vai encontrar algumas informações. Por exemplo, a informação com relação à parte de prevenção e combate a incêndio, ela basicamente faz a identificação se a empresa tem o AVCB ou o CLCB, que são questões, documentos administrativos do Corpo de Bombeiro, tá? Por conta do volume de informações e de como é muito variado e vasto o dimensionamento das questões relacionadas ao Corpo de Bombeiro, essa planilha ela não faz isso. Ela parte da ideia que se você tem o AVCB ou o CLCB, você já tem ali algum padrão de assertividade dentro do que você precisa para o Corpo de Bombeiro, já que você foi aprovado dentro dessa documentação, dentro dessas certificações do Corpo de Bombeiro. Tá? Lembrando que essas informações são com base no Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo, que é onde eu me localizo. Os cálculos aqui no caso para as infrações ou no caso para a infração do Corpo de Bombeiro, elas vão variar do máximo e do mínimo daquilo que está previsto para o próprio Corpo de Bombeiro. E aqui no caso da Previdência, ela vai verificar a existência do laudo técnico das condições do ambiente de trabalho, a famosa LTCAT, que é o documento ali principal que a gente vai precisar para poder fazer as prestações de conta, as informações aí que a empresa precisa repassar para o Ministério da Previdência. Lembrando que ela não avalia, a ferramenta não avalia a qualidade do seu laudo. Tá? A ferramenta simplesmente vai avaliar a existência do laudo ou não. Se o seu laudo está sendo feito correto, levando em considerações aquelas diferenças de critério técnico que existem entre o que a Previdência considera e o que, por exemplo, o Ministério do Trabalho considera, no caso de ruído, por exemplo, a ferramenta não avalia isso, ela simplesmente avalia a existência do laudo. Bom, na terceira aba, você começa a encontrar um resumo de tudo aquilo que foi preenchido. Então aqui você volta a ter os painéis que a gente tinha anteriormente, mas você tem aqui os resultados. Então, por exemplo, no painel 1, padronização das atividades, se você clicar aqui, ele vai voltar automaticamente para esse painel, padronização das atividades, e você vai ver tudo que foi preenchido. Você volta aqui e você vai ter. Então ali foram identificadas 5 irregularidades, uma irregularidade de nível 1, 3 irregularidades de nível 3 e uma irregularidade de nível 4. Dentro daquele campo, o campo da padronização das atividades, os valores mínimos de multa são esses daqui e esses os valores máximos de multa. Você tem dois elementos que podem causar o embargo ou interdição do estabelecimento ou da sua obra. E você tem aqui o total de irregularidades jurídicas.
Tá? Lembre que alguns minutos atrás eu mostrei para você que a ferramenta ela te avalia sempre cada elemento em duas categorias. Nesse caso aqui, ele avalia na categoria saúde e segurança do trabalho e na categoria jurídico. Por que na categoria jurídico? Porque esse é um elemento que eu classifiquei que ele possui ali um impacto na vida jurídica da empresa. Tá? A falta desse recurso ela pode trazer algum problema ali dentro de toda a construção de defesa jurídica ali no ambiente da justiça do trabalho. Então, o que acontece? Aqui, de todas essas irregularidades, as 5, tá? Além de causarem um impacto na parte de saúde e segurança do trabalho, causando ali, trazendo a possibilidade de uma multa, por exemplo, caso você tenha uma visita do Ministério do Trabalho, elas também têm um impacto jurídico, porque elas ajudam a empresa a construir uma segurança jurídica no caso de um processo ou de algo, de uma perícia, alguma coisa parecida. Esse elemento aqui, onde está escrito condição, ele faz relação a essa quantidade, quantidade de elementos jurídicos, de regularidades jurídicas que você obteve. Então aqui ele te dá uma condição crítica, ou seja, para o elemento padronização das atividades, devido à quantidade de irregularidades que você encontrou, que você mostrou que a empresa possui, ela se encontra para esse elemento em uma condição crítica. A gente vai ver depois que o somatório dessas informações, por exemplo, se a gente pegar aqui a segunda, aqui, equipamentos de proteção individual, ela traz a mesma análise, só que ela traz uma quantidade de elementos jurídicos menores. Então você tem total de irregularidades jurídicas 3, e a condição já é uma condição vulnerável. A gente vai ver depois que é justamente em cima dessas informações que a planilha tem uma matriz de avaliação jurídica e ela vai te dar uma opinião com relação à segurança jurídica que a empresa possui. E se você precisa ali de repente desenvolver de uma forma mais rápida e mais precisa essa segurança, ou se você está numa condição mais confortável, você tem mais tempo para poder fazer isso. Então, nessa aba resultados por campo de avaliação, com a aba já diz, você tem todos os resultados por campo de avaliação, tá? Onde você vai ter ali essas informações, o total de regularidades, o total de regularidades por nível de segurança, os valores máximos e mínimos das multas, quantidades possíveis de embargo e interdição para cada área, a condição jurídica de acordo com o número de irregularidades jurídicas que você encontrou na sua avaliação. Feito isso, a gente vai para a quarta aba, que é a aba do resumo, é a aba das conclusões. Então, nessa aba, a gente tem 4 informações que vão nos mostrar como que está realmente a condição da empresa. Aqui, a gente vai ter o primeiro campo, que é a parte da saúde e segurança, onde a gente vai ter o total de irregularidades encontradas. Então, aqui ele está mostrando 11, porque foram 11 que eu preenchi ali para poder exemplificar para você. O valor das multas possíveis, nesse caso o valor mínimo e o valor máximo dessas multas, tá? O número total de possibilidades de embargo e interdição. Tudo isso em cima da quantidade de elementos que foram preenchidos. Se eu tivesse preenchido a ferramenta toda, ela teria um valor maior, ela teria uma quantidade de números maior também. Aqui você vai encontrar um painel que vai te mostrar essas informações organizadas de acordo com as suas quantidades. De acordo com a cor, você tem cada um desses elementos e aqui também a réplica das suas quantidades. Tudo bem? Seguindo aqui para baixo, a gente entra no elemento da avaliação jurídica. Bom, aqui a gente vai ter o campo onde a gente faz a análise de segurança jurídica da empresa. Você tem aqui um resumo das quantidades de irregularidades. Tá? Então você terá a quantidade de irregularidades jurídicas que foram encontradas. Vamos lembrar que não são todos os elementos analisados pela ferramenta que causam uma instabilidade jurídica. Tem alguns ali, não são poucos, mas existem alguns que acabam passando, tá? Eles acabam, mesmo que não sendo desenvolvidos, eles não vão causar um impacto na segurança jurídica da empresa, do estabelecimento, tá? Mas isso pode acontecer. Você vai ter o número de elementos jurídicos de acordo com as condições que a empresa possui, tá? Então você terá ali tudo organizado dentro daqueles campos daquelas avaliações que a
a ferramenta se propôs a fazer. Feito isso, a gente tem uma matriz, que é a nossa matriz de criticidade jurídica, onde ela junta todas essas informações e vai te dar um resultado final, mostrando para você o quanto é vulnerável a empresa dentro da sua segurança jurídica, dentro das ações que ela desenvolveu. As informações que você vai encontrar, tá, serão 3 respostas. Você terá essas respostas sempre mostradas nesse quadro aqui. Tá? Então, as condições basicamente são condição jurídica reversível, sua empresa possui poucas irregularidades que podem ser rapidamente solucionadas, até uma condição jurídica crítica, que vai exigir da empresa uma ação rápida e que ela possui pouco tempo para poder desenvolver ali as suas ações, porque ela está numa condição muito instável e ela está muito exposta dentro desse meio jurídico. Logo abaixo nós teríamos o campo da parte de prevenção e combate a incêndio, tá? Onde, como a gente marca lá na ferramenta que a gente não possui os certificados do Corpo de Bombeiro, ela me mostra que eu não tenho isso, que eu preciso fazer isso, e a parte de previdência, onde ela me acusa também a falta desse documento principal, que seria a LTCAT, ok? Então aqui você tem na aba visão geral, é realmente uma visão geral, onde você consegue ver as multas que a empresa pode pagar, as irregularidades, valores máximos e mínimos. Você tem a ferramenta de avaliação jurídica, onde você vê o nível de segurança jurídica da empresa, e você tem ali os elementos de prevenção e combate a incêndio e de previdência para essa avaliação. Voltando ao que eu tinha falado antes, aqui a primeira página a gente encontra esse quadro aqui, que é um dashboard, tá? Onde esse dashboard ele vai poder te mostrar informações mais detalhadas de acordo com cada elemento. Então, basicamente, o que você vai fazer é clicar aqui no elemento que você quer e ele vai mudando aqui e vai atualizando para você as informações de acordo com esses quadros que você vai encontrar aqui. Então, o status, que está relacionado à quantidade de irregularidades, a quantidade de infrações de acordo com o nível de cada infração, os valores das penalidades, de valores máximos e mínimos na categoria que você clicou, e a condição jurídica, tá, dentro do elemento que você clicou. Se a gente clicar aqui, por exemplo, ele já vai mudar aqui os resultados, diferente desse outro que a gente não havia preenchido anteriormente. Tá? Então, essa é a ferramenta. Espero que você tenha entendido o funcionamento da ferramenta. Espero que você faça bom uso da ferramenta. Espero que ela consiga ajudar você aí a montar uma visão, a montar a sua rotina de segurança, a se organizar e desenvolver as ações que você precisa. Compartilha essa informação. Se você tem alguma dúvida, se você achou legal, se você quer expressar sua opinião, comenta aqui embaixo o que você achou, o que você de repente você acha que pode ser melhorado também com relação a essa ferramenta, para a gente criar uma nova versão dela e ir aprimorando essa ferramenta. É necessário que vocês me deem esse feedback dentro dos ambientes que vocês possuem. E não esquece de curtir o vídeo para que essa ferramenta chegue para outras pessoas também. E compartilhar essa informação. Não guarda ela só para você. É compartilhando as informações que a gente vai conseguir construir um cenário melhor, um cenário com condições melhores para a gente poder trabalhar. Ok? Muito obrigado. Até mais.